Olá, irmãos e amigos deste canal. Como todos fazem, peço-lhe também que, se não é inscrito nesse canal, faça isso, como também compartilhe com seus amigos. Para iniciarmos a nossa reflexão sobre o profeta Ezequiel, que é o tema do mês da Bíblia desse ano, é necessário que compreendamos como a cultura judaica concebe a ideia do que seja ou não um profeta. A palavra profeta na Bíblia hebraica é Nabi, que significa porta-voz, mas também pode ser Rosé, que é igual a vidente, ou ainda Coseme. Coseme é adivinho, porém é um termo usado somente para designar um falso profeta. Portanto, profeta não significa somente quem tem o poder de prever o futuro, mas também quem é escolhido por Deus para proclamar a sua vontade e a sua presença no mundo, por meio de anúncios, de denúncias, de advertências, de conselhos, etc. Assim, um profeta é um porta-voz de Deus. Ele fala em nome de Deus e por sua autoridade. Desta forma, profeta ou profetiza é aquele ou aquela que, com a ordem de Deus, anuncia o seu reino e denuncia as injustiças do mundo. Vamos conhecer a pessoa do profeta, que nós estamos vendo neste mês da Bíblia, que é o profeta Ezequiel. Ele pertencia à tribo de Levi, portanto, um levita e futuro sacerdote. Ele era filho de Buzi, um sacerdote do Templo de Jerusalém. Ezequiel nasceu no 7º século antes de Cristo, mais precisamente em 622, nos dias brilhantes em que o rei de Judá era Josias, um rei bom e servo de Deus, que iniciou seu reinado aos 8 anos de idade. E segundo as Escrituras, ele andava com Deus, seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Ele não se desviava nem para um lado, nem para o outro, diz as Escrituras. Mas voltando ao profeta Ezequiel, ele ajudava seu pai no templo, se preparando para ser um sacerdote, e morava em Jerusalém. Muito jovem ainda, ele se casou. Mas sua esposa faleceu logo depois do casamento, o que o deixou muito desorientado. Mas tudo mudou quando aconteceu o exílio pela Babilônia. Exílio, gente, significa saída forçada de sua terra natal. Certo dia, no século 6 a.C., a Babilônia invadiu o território de Judá, que é onde morava o profeta Ezequiel, perto do templo. E aos poucos seu povo foi sendo dizimado e destruído, juntamente com suas terras, seus animais e as cidades. Grande parte do povo judeu foi exilado para a Babilônia. Ezequiel não escapou dessa tragédia. Era o ano de 597 a.C. Ainda muito jovem, supõe-se que ele teria mais ou menos entre 25 anos e era viúvo. Ezequiel foi levado na segunda leva com o povo para o exílio babilônico. Quando ele ainda estava cheio de planos, se preparando e esperando fazer seus 30 anos para exercer a sua missão como sacerdote no Templo de Jerusalém. A tradição diz, e os costumes do seu povo, afirmava que um rapaz judeu e levita, no caso Ezequiel, aos 30 anos se tornaria para sempre um sacerdote do Altíssimo. Antes disso, como dissemos, o jovem Ezequiel foi levado contra a sua vontade com milhares de conterrâneos seus para a Babilônia. Ezequiel tentava entender por que Deus o estava afastando da sua vocação, levando para uma terra tão distante da sua. Supõe-se que é mais ou menos uns 1000 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia, onde moravam pessoas idólatras, e ainda mais como cativo,
ou seja, como servo. Mesmo assim, ele não desanimou e nem reclamou. Partiu com um grande grupo de pessoas que estavam tristes, desesperadas, buscando compreender os desígnios de Deus para a vida daquelas pessoas. Foi quando o jovem Ezequiel mudou o seu jeito de ser, entendendo que ele tinha que ajudar aquele povo, encorajá-los para que não desanimassem e confiassem novamente em seu Deus. Aqui é importante enfatizar que o rei da Babilônia conduziu o povo para a sua terra, cativo para lá, em 3 etapas diferentes. A primeira etapa foi em 609 a.C., quando o profeta Daniel e seus amigos foram levados. A segunda etapa foi em 597 a.C., quando foi incluído também o rei Joaquim, que era o rei de Jerusalém, e o profeta Ezequiel foi nessa leva da segunda etapa. A terceira e última etapa se deu em 586 a.C., isso 11 anos depois, sendo a última, com a destruição e o incêndio total de Jerusalém e do templo sagrado dos judeus. Meus irmãos, para a gente entender melhor a trajetória desse profeta, é importante chamar a atenção para alguns fatos que nós não podemos esquecer. Desde a saída, que foi uma saída forçada do povo de Jerusalém, na travessia e quando chegaram à Babilônia, Ezequiel, mesmo ainda não tendo sido chamado a ser profeta e nem preparado para isso, tentava despertar no povo a fé e a confiança em seu Criador. E a certeza do que estava acontecendo não era pela ira ou vingança de Deus, mas pela desobediência do seu povo, que tinham se esquecido dele e estavam se voltando totalmente aos prazeres do mundo e aos deuses pagãos. Mesmo assim, o profeta os inspirava com seu exemplo e pedia que todos tivessem paciência, que ao chegarem à terra estranha, esquecessem os deuses do povo, seguissem suas vidas crendo no Deus único e verdadeiro, que era o Deus de Israel. Somente assim, quando retornassem a Judá, e a gente sabe que eles retornaram só 70 anos depois, reconstruiriam suas cidades e o templo de Jerusalém em paz. Talvez por essa razão, Deus tenha inspirado o nome da cidade santa, chamando-a de Jerusalém, que no hebraico é Yerushalayim, significando a terra da paz. É importante lembrar que lá na Babilônia havia outros profetas. Ezequiel conheceu e conviveu com o profeta Jeremias e com o profeta Daniel. Também Ezequiel teve um contato mais de perto, que como ele exerceu seu tempo profético também na Babilônia. Só que ele chegou antes, lembra, da primeira leva, e atuava diretamente na corte junto ao rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Raramente os dois profetas, Ezequiel e Daniel, se encontravam, pois Ezequiel vivia no meio do povo que sofria os horrores da servidão, das tristezas, da saudade, da amargura por estar longe da sua terra, enquanto Daniel sofria também, porque era um hebreu, mas ele fazia parte da corte do rei, quer dizer, vivia em condições melhores. Agora vamos entender algo fundamental. Na trajetória de Ezequiel, como profeta da Babilônia, ele foi bem diferente dos demais. Deus, de início, já lhe deu, quando escolheu o profeta, já lhe deu um título especial, que nós conhecemos bem esse título, Filho do Homem. O Senhor só o chamava assim. Ezequiel, filho do homem. O termo filho do homem significa criatura humana de Deus, para servir onde ele o chamar.
No caso aqui, bem colocado, né? Que realmente Ezequiel foi para lá para servir ao povo. Filho do homem, esse título, foi também uma referência à profecia de Daniel para Jesus. Lembra? Lá em Daniel 7, 13 e 14, o profeta destaca a função de Jesus como Salvador e a sua vinda ao mundo como humano. Mas voltando ao profeta Ezequiel, ao completar 30 anos, ele já estava na Babilônia. Ou seja, o seu tempo de ser sacerdote já tinha passado, né? Deus não o chamou a ser sacerdote, como estava determinado pela tradição, mas a ser profeta, um porta-voz e testemunha dele, em meio ao sofrimento do povo exilado, para orientá-los. Como profeta, Ezequiel se tornava um mensageiro orientador sobre o que deveriam fazer e como agir, como aquele povo agir, como eles faziam. Imagina como eles ficaram desorientados numa terra estranha, ainda mais como servos, né? E como eles poderiam viver em comunhão com a vontade do Altíssimo. Como profeta, Ezequiel também passou a ter visões, revelações, realizar prodígios e muitos milagres. Todos os seus gestos e palavras possuíam algum objetivo bem preciso. Vejamos o caso da visão de Ezequiel, que está lá em Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 4 até o 14, que é sobre os 4 seres vivos dando voltas no trono de Deus. Eles tinham aparências de homem, de leão, de touro e de águia. Esses 4 seres vivos. Segundo a tradição cristã, os 4 animais da visão de Ezequiel, dando voltas no trono de Deus, no Novo Testamento, ou mais precisamente no Apocalipse de São João, mais tarde se transforma numa visão semelhante. O evangelista João nos conta, lá em Apocalipse 4, de 1 a 11, que os 4 seres vivos, aqueles que vieram lá do profeta Ezequiel, são símbolos proféticos dos 4 evangelistas. E aí ele diz mais, que o homem simboliza São Mateus, que o leão é São Marcos, que o touro é São Lucas e a águia é São João. Agora, meus irmãos, o mais importante é que Ezequiel 1, 4 a 14 e Apocalipse 4, de 1 a 11, relatam uma visão bem semelhante. E Ezequiel a chama de liturgia celeste. Pelo fato de que quando ele cita, estou falando de Ezequiel, cita os 4 animais, isso foi há quase 3.000 anos atrás. Mais tarde, esses seres vivos vão se transformar, ou vão representar, ou vão simbolizar os 4 evangelistas pelo evangelista São João. Dessa forma, a tradição da igreja afirma que os 4 evangelhos foram profetizados desde o Antigo Testamento, sendo marco da revelação de Deus para a sua igreja. Ela, a revelação, estava no passado, no presente e no futuro. Deus está com o seu povo sempre, seja em qualquer época. O profeta, no seu tempo, estamos falando agora de Ezequiel, no seu tempo, pelas visões, pelas profecias, pela voz de Deus, ele exortava o povo à penitência, à paciência, ao fortalecimento da fé e a jamais aceitarem a idolatria em suas vidas. Nós sabemos que idolatria é quando a pessoa troca Deus por outra coisa ou por outra pessoa. Entendamos que quando Ezequiel saiu de Jerusalém, com aquele povo triste,
desamparado, desnorteado, perdendo tudo, isso na segunda deportação, ele já conhecia grande parte daquele povo e os problemas ligados às suas dúvidas, às suas descrenças e à impaciência. Então cabia agora a ele tentar acalmá-los e fazê-los confiar somente no Deus único, fazê-los entender que o Criador lhe dera condições de ultrapassar as inquietações, as resistências, pela fé. E ele ia guiá-los pelo caminho certo, tanto na ida quanto na volta. Ezequiel sabia que aquele povo era teimoso e difícil de serem convencidos a algo que não lhes trouxessem vantagens e benefícios imediatos. Assim, chegando à Babilônia, Ezequiel, mesmo passando por graves dificuldades, talvez a mais difícil tenha sido argumentar e convencer os exilados de que Deus era justo, que não perdessem as esperanças nas suas promessas, porque Deus cumpria tudo o que prometia. Seguindo o comando do Criador, Ezequiel continuou firme em seus anúncios e denúncias, pois falava em nome de Deus. O profeta assim resolve iniciar seus escritos, suas memórias, no livro. Ele acha que deve deixar alguma coisa para a posteridade. E ele começa a escrever seu livro, contando tudo o que lhe aconteceu desde quando ainda vivia em Jerusalém e tudo o que lhe aconteceu também na Babilônia. Vamos conhecê-lo? É importante tomar conhecimento de que tudo o que sabemos a respeito do profeta Ezequiel está somente no seu livro. É o livro profético do Antigo Testamento que mais possui símbolos, revelações, visões, parábolas e provérbios. Ele é composto por 48 capítulos de pura esperança. Ezequiel conseguiu ver, além das tragédias da sua época, um tempo futuro de paz, de renovação, de restauração e de vida com seu Deus. Aqui eu quero destacar alguns pontos fundamentais do livro de Ezequiel. Podemos dividi-lo em 5 partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1 até o 21, que é a vocação do profeta. A segunda parte é o capítulo 3, do versículo 22 a 27, que são os oráculos. Sabendo que a palavra oráculo significa resposta de Deus. Aqui vamos descobrir sobre a destruição de Jerusalém e do templo, nessa segunda parte. Aí vem a terceira parte. São os capítulos 25 a 32. São os oráculos contra as outras nações. Aí vem a quarta parte, que são os capítulos de 33 a 39. Foram os oráculos sobre a salvação para Israel. Deus salvando o povo, que é o ponto-chave do livro. São esses capítulos da quarta parte. E vem a quinta e última parte, são os capítulos 40 a 48. Lá tem visões sobre o povo na Nova Jerusalém restaurada. Ou seja, é quando o povo já está voltando para Israel novamente, voltando para Jerusalém. Agora vejam que os capítulos 40 a 48 possuem uma grande importância para os repatriados, aqueles que foram trazidos do exílio pelo sacerdote Esdras, reafirmando que os que voltaram, ele diz, são o resto de Israel. E o que é o resto de Israel, O que eu quero transmitir a vocês é que o livro do profeta Ezequiel
foi e continuou sendo, tanto no exílio como pós-exílio, um símbolo de resistência à idolatria e à fraqueza na fé daquele povo, principalmente o povo de Judá, quando voltou para Jerusalém. Contudo, como eu já mencionei aqui, toda a resposta de Deus ao profeta foi o que nosso Criador é justo. Porque diante da situação parecia que Deus era injusto. Porque Deus vai me tirar da minha casa, da minha terra, me levar para uma terra que eu nem sei onde é, eu vou sofrer. Então esse Deus é muito injusto. Mas Ezequiel coloca para o povo que Deus é justo. Cada judeu tinha liberdade total para seguir ao Deus único e verdadeiro ou aos deuses pagãos do lugar. Mas sabendo que a sua preferência, tanto lá em Jerusalém, porque lá também havia idolatria, como na Babilônia, seguir esses deuses teria suas consequências. Nessa mesma direção alertava em Judá o profeta Jeremias. Lembram que ele ficou lá em Judá? Ele não quis vir para Babilônia? Lá ele continuava também exercendo a sua função de profeta com os que ficaram lá, os poucos que ficaram lá, e ele mandava os seus escritos para o povo que estava na Babilônia. Então vamos refletir juntos. Enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém, como agia o profeta Ezequiel na Babilônia? Vamos ver isso aí, né? Conforme Ezequiel 1, de 1 a 3, ele mesmo nos diz que chegando à Babilônia, se estabeleceu com outros judeus em um lugar próximo ao rio Quebar, que ficava na antiga região de Nippur, a sudeste da Babilônia, isso próximo ao rio Eufrates. Foi lá que o profeta registrou em seu livro que os céus se abriram e ele viu a glória de Deus e os 4 seres vivos que nós falamos anteriormente, lembra? O que a Bíblia conta é que a maioria dos exilados que vieram na segunda leva, ou seja, junto com Ezequiel, tiveram cargos de confiança do rei. Porém, uma grande parte se tornou servo e trabalhador na lavoura. Como também vimos antes, o profeta afirma, lá no capítulo 9, versículo 8, que ele e o povo que voltaram representavam o resto de Israel. Nós vimos isso, né? Que o sacerdote, principalmente Esdras, disse que esse povo que voltou era o resto de Israel, com o sentido de que eram sobreviventes de um período de 70 anos de provação. Ele os exorta a continuarem se prevenindo contra a idolatria, lhes mostrando o caminho da conversão. Também isso nós já vimos antes, nos capítulos 40 a 48. Desta forma, quando acontece a terceira deportação, que é a última, com a destruição de Jerusalém e do templo, Ezequiel já estava na Babilônia, exortando os exilados que chegaram na primeira leva e na segunda leva junto com ele, que ele chama também de o resto de Israel, a se prevenirem contra a idolatria, lhes mostrando o caminho da conversão, que é voltar-se para Deus e para a comunidade restaurada em Jerusalém. Meus irmãos, eu não poderia deixar passar alguns pontos que eu considero importantes no livro do profeta Ezequiel. Por isso eu quero partilhar com vocês, pois vocês fazem parte do estudo do lema, que é: colocarei em vocês, olha as palavras de Deus ao profeta Ezequiel: colocarei em vocês o meu espírito e vocês reviverão. Está lá em Ezequiel 37, 14. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto se encontra em Ezequiel 36. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. O profeta apresenta nesse capítulo, além das tragédias da sua época,
uma esperança para os exilados, profetizando que a promessa de Deus será cumprida, mas se todos o seguirem fielmente, obedecerem e viverem em comunhão com Ele. Só assim voltarão à sua terra e recuperarão o que perderam. Aqui é notório que a sua doutrina tinha por objetivo maior a renovação interior de cada pessoa. Antes ainda da sua fala, em 18:31, Deus já diz a Ezequiel que o povo precisa criar para si um coração novo e um espírito novo. Ainda no capítulo 36, Ezequiel repete a profecia de um tempo futuro de renovação, de comunhão e de paz com Deus. Quando seriam perdoados todos os pecados do povo e quando o Senhor esqueceria que a maioria teve um coração de pedra ao abandoná-lo, mas ele lhe daria um coração de carne. Vejamos, o texto diz que Deus os reunirá em Judá. Ele lhes dará um coração e um espírito novo, um coração de carne, como dissemos, ajudando-os a viver em paz debaixo da sua lei. A expressão coração de pedra seria uma referência à infidelidade do povo ao seu Deus, que ao invés de seguirem os seus preceitos na palavra, nas escrituras, caíram na idolatria, se esqueceram do seu Criador e cometeram outros pecados. Por isso, assim disse Deus a Ezequiel. Está lá em 36, versículo 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo dentro de cada um. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Lindo, né? Um segundo ponto que quero refletir com vocês é o que está em Ezequiel 37, que é o vale dos ossos secos. Ezequiel teve uma visão, onde ele atravessava um vale cheio de ossos secos. Ele anda no meio daqueles ossos, descrevendo um cenário terrível de morte. Mas em seu íntimo, ele vê uma fagulha de esperança. Ezequiel mostra que não há nenhuma atuação de morte, nenhuma situação de morte que Deus não possa transformar em uma situação de vida. Diz o texto que no outro dia ele contou a visão ao povo e lhes disse: os ossos secos são o retrato do povo exilado em estado de morte, de desespero e de derrota, sem qualquer sinal de vida e superação da existência em que vivem. Meus irmãos, continue acompanhando comigo. Ezequiel 37. Agora vamos ver o versículos 5 e 6. A visão é descrita de forma tão terrível que parece não haver esperanças, mas há. Ela está em Deus. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos, diz o texto: vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos. Vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Vocês percebem que é um texto que é o lema do mês da Bíblia, né? Quando estamos em desespero, Deus vem e nos infunde uma vida nova. Assim, no decorrer dos séculos, Ezequiel tornou-se conhecido como o profeta das visões, principalmente o profeta da glória divina e o profeta do trono de Deus, bem semelhante ao que o apóstolo e evangelista João viu muitos séculos depois,
deixando isso no seu quinto livro, que é o Apocalipse. Como vimos antes, mas vale a pena repetir, na visão do trono de Deus, Ezequiel usou pela primeira vez o termo bem conhecido por nós, que estava na boca de Jesus, que dizia de si mesmo para assegurar sua humanidade: eu sou o Filho do Homem. O curioso é que percebemos que Deus se dirigiu a Ezequiel também, o chamando de Filho do Homem. Talvez para que ele soubesse que sua humanidade refletia a sua santidade, pois vinha de Deus. Meus irmãos, percebam que nesta trajetória de Ezequiel, como humano e porta-voz do divino, podemos compreender bem a sua missão, que foi proclamar o julgamento de Deus sobre Israel e sobre seus pecados, usando para isso suas visões e atos simbólicos, para ilustrar a destruição total de Jerusalém e do templo sagrado. Serviu também para alertar que Deus não castiga, que ele é justo, reafirmando isso em Ezequiel 18, 20, que diz assim: aquele que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então está confirmado: cada um é responsável pelos seus atos perante Deus. Assim Ezequiel profetiza o livre-arbítrio, em que cada um é responsável pelos seus atos. Cada pessoa será julgada pelos seus próprios pecados. Por isso era tão importante a mudança de atitude de cada um e de cada uma para a restauração de Israel. Enfim, descobrimos que a mensagem central do estudo desse livro, como tema do mês da Bíblia, possui alguns objetivos importantes para a nossa vida de cristãos hoje. Por isso é importante para nós entendermos. O primeiro ponto, mais uma oportunidade que nós temos, ou seja, a igreja, povo de Deus, para renovar e fortalecer a nossa fé por meio da palavra, pois muito podemos aprender com o estudo do livro do profeta Ezequiel, seus ensinamentos e mensagens. O segundo objetivo é reavivar a nossa missão profética, principalmente na realidade difícil em que vivemos, para que possamos nos tornar mensageiros da esperança. E um terceiro objetivo, assumir com ânimo e vontade o nosso compromisso com Deus, tornando sua palavra conhecida, rezada, meditada, estudada e anunciada. Um quarto objetivo é buscar a humildade e a obediência a Deus, para nos tornarmos também mensageiros, defensores do reino de Deus e missionários da esperança, como foi o profeta Ezequiel. O profeta nos incentiva a nos tornarmos alertas e atentos ao chamado de Deus. Concluindo a nossa reflexão, nós vimos que Ezequiel encoraja o povo a descobrir nos profetas e missionários daquele tempo e de hoje, nós os cristãos, preocupados em falar com o coração cheio do Espírito Santo, será sempre a nossa meta. A todos, aos que querem nos ouvir e também aos que não estão tão interessados em nos ouvir, mas que precisam. Os mensageiros de Deus hoje, somos nós, também são as pessoas corajosas e cheias do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, são capazes de proclamar palavras de esperança, transformação e perdão de Deus. Que todos nós tenhamos responsabilidade pessoal, que conservemos a nossa fé e coloquemos esses ensinamentos do profeta em nossa prática pastoral nas comunidades.
Que as palavras de Deus através do profeta Ezequiel, que foram palavras de coragem, de fé, de perseverança e confiança nas promessas do nosso Deus, nos acompanhem sempre, não só no mês da Bíblia. Que o profeta Ezequiel nos ajude nessa caminhada, que nós possamos viver as suas denúncias, os seus anúncios, e a sua vida seja um exemplo para todos nós. Que Deus nos abençoe.